Pessoal, bom dia. Vamos lá, a gente hoje está fazendo um passeio com a Academia Literária de Piraí. Esses são meus colegas. E nós fazemos parte desse movimento maravilhoso que é a poesia e tantas outras coisas. Mas vamos lá. Hoje eu vou passear com vocês um pouquinho. Eu ia trazer chapéu. Vamos lá, gente. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, não sei que horas são. Mas a gente está começando aí um dia maravilhoso com os amigos da Academia Literária de Piraí. E nós vamos então, vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso dia, tá bom? Vamos lá. Se tivesse alguém para andar nela, Aqui é onde tem a visita guiada, onde a gente tem um pouco mais de conhecimento e visão geral do parque. O que hoje é o Parque Arqueológico de São João Marcos. Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Prazer recebê-los, tá? Meu nome é Wagner, eu sou o guia monitor aqui do Arqueológico Ambiental São João Marcos. Vocês já ouviram um pouco da história? Já sabem um pouquinho? Pouco. Bom, primeiro, né, pessoal? É. Mas tá bom, né? Primeiro que ela foi uma grande produtora de café lá do século XIX, tá bom? Vale lembrar vocês. Mas esse pequeno povoado, na realidade, ele surge lá em 1739, tá bom? Lá no século XVIII. João Machado Pereira, que é considerado o fundador da cidade, ele recebe umas cismarias, aí ele vem as serras acima, que a gente fala, né? Aí instala uma pequena capelinha, ele era devoto desse santo aqui, ó. Aí ele vem lá de Portugal, instala uma pequena capela dedicada ao santo Devoção, e assim começa a história da cidade de São João Marcos, ok? Aí, lugar muito privilegiado, né? Próximo de rios, Mata Atlântica, próximo à corte aqui no Rio de Janeiro, então a posição geográfica dela era excelente, né? Até hoje, né, pessoal? Aqui, né? O parque aqui é o Mata Atlântica, né? Aí a cidade, o pequeno vilarejo vai se envolvendo, né? O pessoal gosta, vai se instalando aqui. Aí já no século XIX, ela foi uma das maiores produtoras de café. Assim como Valença, Vassouras, Piraí, né? E aqui São João Marcos também. Não sei se vocês já ouviram falar do Joaquim José de Souza Breves. Sim. Então, ele foi um dos maiores apicultores aqui, não só da província do Rio, mas no Brasil, a província do Rio, né? Mas como o Brasil como um todo, né? É evidente que teve toda aquela questão de mão de obra de pessoas escravizadas, enfim, né? Que vocês já devem estudar bastante isso, sabe, a respeito disso, né? Ele construiu todo o seu império através de mão de obra de pessoas escravizadas, várias fazendas. Talvez aqui no Rio de Janeiro, várias cidades que vocês vão escutar dele, né? Piraí, lá é o reduto, né? Volta Redonda, Rosal, descendo aqui Mangaratiba, né? Enfim, né? Angra dos Reis. Então ele construiu seu império, né? no café através de mão de obra de pessoas escravizadas e com suas fazendas. Na época do café, pessoal, aonde que é hoje, Rio Claro, Lis, Titulândia, Passa 3, descendo lá embaixo Mangaratiba, vocês vão lá um pouco para baixo, tudo era São João Marcos, margeando ali próximo a Piraí também, fora que foi inundado pela barragem, pelo reservatório de Lages, né? Então, a extensão de terras é muito grande, porque a monocultura cafeeira, ela exige uma grande quantidade de terras, né? É evidente que eu sempre falo o seguinte, teve os dois pontos. Trouxe o poder econômico, mas em contrapartida também desmatou uma grande quantidade de Mata Atlântica, né? A gente pode ver hoje que nós temos fragmentos.
Aqui em São João Marcos, Bananal, São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos Mas fragmentos. toda essa extensão era pertencia a São João Marcos. Tudo que eu falei para vocês pertencia a São João Marcos. Então, aqui era o centro econômico, né? Então, o Greve dominou praticamente toda essa região, as fazendas. Aqui, vocês indo para Piraí, vocês vão passar na fazenda, na igrejinha de São Joaquim, né? Passamos hoje de manhã. Lá em cima, né? Então, Da grama. tem aquele casario lá também. Então, tudo era dele, tá? Então, ele teve ele também era um grande negociante de escravo, né? Ele ganhava muito dinheiro através desses tráficos de pessoas escravizadas, né? E perdurou por muitas décadas, principalmente ali de 1840, aí já no segundo reinado, né, Dom Pedro II, a monarquia, até mais ou menos a proclamação da República, em 1889. Ele era tão influente assim na monarquia, lá em 1850, mesmo a Inglaterra proibindo o tráfico de navio negreiro, ele tinha tanta influência que ele conseguia, né, burlar essa fiscalização. Ali na Restinga da Marambaia, que hoje é a Marinha, se eu não me engano, né? Em Mangaratiba, só que mar adentro, né? Ali era um entreposto de navio negreiro, que vinha lá do continente de África, atracava ali, daí tinha toda aquela questão de viagem muito cansativa, enfim, né? Aí ficava um tempo lá, depois subindo todas as serras acima, assim, dele, trabalhando no café. Então perdurou por essas décadas. Essa estrada que vocês desceram pela van é a antiga estrada imperial, o traçado original, tá? Então, restou esse pequeno trecho que vocês vieram com a van, quase 2 quilômetros, né? E quando vocês descerem para Mangaratiba, vocês vão encontrar mais uns 2 ou 3 trechos sem asfaltos, que é a continuação dessa estrada aí. Ela não pode ser asfaltada porque ela é tombada pelo patrimônio histórico. Toda vez que vocês ouvirem essa palavra tombamento, o objetivo é esse, né? Preservação de um conjunto arquitetônico, de uma igreja, de um casario, de uma cidade, de um sítio arqueológico, né? Então por isso que ela não pode ser asfaltada, porque ela é tombada pelo patrimônio histórico. O traçado é original lá do século XIX. É evidente que vinha de Rio Claro até Mangaratiba, mas já, o asfalto já praticamente já tomou toda a originalidade dela. Aí alguns fatores foram combinando com a decadência aqui do café. Imagine décadas e décadas plantando a monocultura cafeeira, sem o descanso do monocultura, né? Ela exaure muito solo. Uma hora que o solo começa a ficar improdutivo. É evidente que eu acabei de falar. As terras ficavam improdutivas, eles desmatavam mais uma grande quantidade. E assim ia até, né? Então a terra produtiva, o café migra muito para o estado de São Paulo, terra muito boa. Tivemos a questão da abolição da escravatura em 1888, né? Vocês já devem ter estudado, sabe um pouco mais sobre isso. Então esses fatores foram combinando com a decadência do café. Ok? Aí, na proclamação da República, em 1889, praticamente já não tinha mais nada da riqueza de café nessa região. Então, isso perdurou por várias décadas, né? Aí, pessoal, mesmo não tendo mais esse poder econômico, né, que trouxe a riqueza para a cidade, como vocês podem ver, ela tinha uma estrutura fabulosa, né? Aí vocês caminharam no que sobrou, depois eu explico o porquê da destruição dela. Mas ela tinha, olha, hospital, ela tinha teatro, ela tinha padarias, armazéns, né? Hoje esses grandes hipermercados, antigamente era armazém, padarias, farmácia, escolas, clubes, hospital, sistema de esgoto, não sei se vocês chegaram próximo. Então ela tinha uma estrutura muito boa lá no começo do século XX, mais de 100 anos atrás, né? Então ela se manteve numa boa estrutura. E 2 grandes festas famosas, é o Carnaval, que era bem famoso, e a festa aqui, ó, do Santos Padroeiro, São João Marcos, que leva o nome da cidade, né? E inclusive a gente comemora no dia 27 de setembro. Teve até um evento mês passado aqui, ok? E as festas ocorriam nessas praças que vocês foram ali, né? Feliciano Sodré, 5 de julho, vocês estão se localizando aqui? Sim. Do lado de lá tem um busto do Feliciano Sodré, não sei se vocês chegaram a ver ele, depois eu falo quem foi. E do lado de cá, 5 de julho, né? Que são as 2 praças. Aconteciam ali, ó, as 2 grandes festas da cidade, né? Era muito movimentado, comércio muito intenso, a vida social aqui, São João Marcos era fabulosa, né? Até os relatos dos ex-moradores confirmam isso, né? Sobre a vida social na antiga cidade.
Agora, o que acontece com a destruição dela, né? Vocês já ouviram falar do reservatório de Ribeirão das Lajes, lá em Piraí? Próximo de vocês, né? Vocês estão no quintal ali, praticamente, né? Então, o que acontece? Tem esse reservatório que vocês viram lá, final das águas, tá? Ele começa a funcionar em 1907, 1908, por aí ele começa a entrar em funcionamento, né? Só que na época, comecinho do século XX, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Tem até fotos do rio ali nos painéis suspensos, para vocês visualizarem, né? Era a capital do Brasil, começou a faltar tanto água potável como energia elétrica. Aí o que eles foram fazendo? Eles foram fazendo o alteamento da barragem, a expansão do reservatório, vamos dizer assim. Eles foram aumentando gradualmente, e lá nos anos de 1940, um dos últimos alteamentos, que ia ser construída a usina de Fontes Nova, que funciona até hoje lá, a água atingiu a cidade. E atingir a cidade aqui nesse pequeno núcleo histórico aqui. Seria igualzinho, segundo os historiadores, hoje, né, uma segunda Paraty. Dá para ver as fotos aqui, vocês já viram as fotos? Vocês dão uma olhada, igualzinho o conjunto arquitetônico de Paraty. Calçamentos, casarios, a igreja, as praças, igualzinho. Então ia atingir a cidade aqui, né, por volta de 1940. Aí como se nós morássemos aqui, né, a empresa pagava indenização para os nossos pais, para a gente, né? Suponhamos que a gente fosse assim, crianças ainda, né? Aí a gente, assim que sair, eles começavam a destruir as casas. O porquê da destruição das casas, né? Chegava a água e até hoje a água vem aqui, né? Toda essa região aqui que vocês passaram, em cima da ponte, aqueles paredões lá no fundo, onde estão os carros, tudo fica cheio d'água. E lá vocês foram nas ruínas já, não foram? Vocês foram até no círculo, que o Saulo falou, sim, né? Tudo aquilo ali fica inundado. A água chega até quase a cruz da igreja ali. Aquele casalinho fica um pouco já inundado, então toda aquela região fica inundada. Essa fileira de casas também ali, aquela rua do teatro, vocês foram no teatro? Não sei se vocês chegaram ali. Aquela rua do teatro também fica toda inundada. Então até hoje acontece essas questões, é evidente, né? A chuva contribui um pouco também para isso, né? Se chover bastante de novembro a março, gradualmente de abril vai enchendo um pouco aqui, né? Então, chegava na época da cidade, o pessoal fala que foi erro de cálculo, né? Que sabe ter destruído a cidade. Não, chegava, né, na época e chega até hoje a água aqui de Lajes que vocês viram lá, né? Devido ao Rio de Janeiro, foi tendo muito consumo de água, energia elétrica, foram aumentando a capacidade do reservatório. E também culminou na época de Getúlio Vargas, ali de 1937, 45, que a gente fala do Estado Novo, né? Um regime ditatorial, né? Ele também queria aumentar o parque elétrico nacional. Lembrando que a gente está falando em meados do século passado, 1940, o Brasil ainda tinha uma industrialização muito tardia, né? Então ele quis, com essa expansão do reservatório, aumentar o parque elétrico nacional para a industrialização do país, né? Porque sem energia elétrica, né, é muito difícil. Então ele que assinou o decreto. Só um fato curioso, que em 1939, quando ela completa 200 anos, que eu falei que ela é de 1739, ela é tombada. Eu expliquei para vocês, né? Tombada. O objetivo era esse, preservar esse belíssimo conjunto arquitetônico, igual o Paraty, né? Isso em 1939, quando ela completa 200 anos. Aí no ano seguinte, 1940, aí no Getúlio Vargas, nesse período que eu falei do Estado Novo, né, ele que assinou o decreto autorizando a empresa a fazer um dos últimos alteamentos da barragem, aí ela foi destombada. Então a gente pode sempre falar que foi a primeira cidade tombada, ou seja, ia se preservar o conjunto arquitetônico. No ano seguinte, 1940, o Getúlio Vargas assinou destombamento. Aí sim, que eu acabei de falar, daí antes de destruir, pagava indenização, as pessoas iam embora, né? Assim que saíam, eles começavam a destruir as casas, e daí a água começou a se avolumar e chegar aqui. E ficou praticamente 70 anos abandonado, né? De 1940, quando já não tinha mais ninguém morando aqui, até mais ou menos 2008, né? Quando eles começam a fazer toda a revitalização desse espaço. Onde nós estamos hoje, né? Onde vocês caminharem, vão caminhar, estava tudo abandonado. Né? Tinha mato, tinha água, ninguém circulava por aqui, né? Foi só em 2008, quase 70 anos depois,
que a empresa resolveu fazer toda essa revitalização desse projeto, né? Aí começaram a descobrir as pontes históricas, os calçamentos originais, né? Mapear, como eles sabiam que a cidade ia ser destruída, tinha várias fotos e plantas da cidade. Então, através disso, eles conseguiram fidelizar exatamente como que era lá antes da destruição. As ruas que vocês caminharam, as praças que vocês foram, é exatamente o traçado original lá da antiga cidade, tá bom? Então vocês caminharam pela rua Jorge Americano Freire. Inclusive os nomes são da época da cidade, ninguém colocou os nomes não, já eram da época da cidade. 27 de setembro, 7 de setembro, Praça Feliciano Sodré, 5 de julho. Então todos eram os nomes e os traçados originais da antiga cidade através das plantas. Eles conseguiram fazer essa maquete e fidelizar como que era a cidade. Só para finalizar, aquela praça que tem o busto do Feliciano Sodré, né, homenagem a ele, lá nos anos 20 do século passado, até tinha uma nomenclatura diferente, falava presidente do Estado do Rio de Janeiro. Eu ia perguntar isso, eu não entendi por quê. Então, era presidente do Estado do Rio de Janeiro. Hoje é como se fosse um governador, né? Na gestão dele, de 1923 a 1927, que foi a gestão que ele foi responsável nessa gestão, foi trazer a iluminação elétrica para cá, pública, né? Então era um acontecimento muito importante, né? E nos anos 20, a cidade já tinha a iluminação pública elétrica. Tem fotos aqui que já mostram algumas ruas da cidade com a iluminação pública elétrica, que era um marco muito importante para a cidade, né? Isso foi lá nos anos 20. Por isso tem aquela praça e o busto em homenagem a ele, Feliciano Sodré. Aí tem duas praças que eu acabei. E toda essa... Aqui é montado pelo reservatório, que vocês viram, né? Dos lados assim. E ele ficou tão grande que, só para vocês terem uma ideia, ele tem 50 km de linha reta. Se a gente pegar um barco aqui, a gente vai sair lá na estrutura da barragem lá em Piraí, onde que gera energia até hoje, Fontes Novas, né? Ali no Peçanha, enfim, né? E gera energia e água potável para o Rio de Janeiro e para algumas cidades da região metropolitana, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, né? Devido a esse ampliamento do reservatório, ele ficou bem grande, com 50 quilômetros em linha reta. Uma dúvida, pessoal? A Ponte Bela a gente... a Ponte Bela seria só mesmo aqui só por barco mesmo e tem pelo asfalto, mas ele tem que ter um carro próprio para ir até lá. É difícil acesso. Tem que ter um carro mesmo. 4x4. Isso. Ou só por barco, né? Já fica mais pro meio. Vai ficar para lá, né? Fica para lá, né? A direção Mangaratiba. Isso, é. É aquele ali, ó. Esse prédio aqui, tem igreja, esse grande aqui. É aqui vocês foram. É aquele